Meus irmãos, eu convido a igreja a abrir as Sagradas Escrituras em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, iremos ler os versículos 31 a 37. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Vamos ler o texto sagrado. Diz assim: De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles os divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Você já se sentiu de fora? Talvez você já tenha experimentado isso numa roda de conversa e todo mundo se conhece, e aí você entra lá, menos você. Ou chega num lugar e sente que não pertence àquele lugar. É como se existisse um código que não está tangível, visível e palpável aos olhos, pelo contrário, é invisível, dizendo: aqui não é o seu lugar. Pode ser por causa, talvez, da roupa que você veste, pode ser, talvez, pela cor da sua pele, da sua origem, ou talvez no que você acredita, ou até do que você não acredita. No mundo em que a gente vive, a exclusão, ela ganhou formas sofisticadas, algoritmos que te isolam, filtros que te silenciam e religiões que te ignoram. E sabe o que é pior? Muita gente olha para o Evangelho como mais uma dessas bolhas que estão fechadas. Um clube religioso, cheio de regras, onde só entra quem já pensa do jeito certo, quem fala o jargão certo e quem vive com a moral certa. Mas e se o Evangelho ele fosse justamente o oposto, o contrário de tudo isso? E se a boa notícia de Jesus Cristo, o Rei, fosse escandalosamente aberta, a ponto de cruzar fronteiras, de quebrar padrões e de alcançar até quem se considera sem religião, até quem se considera cético, quebrado, ou talvez até indigno. Hoje a gente vai ouvir sobre um Jesus que ele não ficou no conforto do seu povo, mas ele foi até os esquecidos, ele foi até os impuros, ele foi até os que estão fora. Jesus, ele andou em ruas que ninguém queria andar. Ele tocou gente que ninguém queria tocar. E ele curou dores que o mundo ignorava. Porque o Evangelho é essa boa notícia que vem de Deus e não respeita muros. Ele avança, ele atravessa, ele alcança até você, até a mim. E essa é a mensagem que Marcos
ele quer deixar clara para nós. Imagine viver numa época de medo, numa época de perseguição, de dúvidas. Essa era a realidade dos primeiros cristãos, ao qual Marcos escreve a partir, provavelmente, do que relatou Pedro, foi discípulo, de Pedro, Marcos, o apóstolo Pedro, e ele escreve esse evangelho com a compilação, com a organização de toda a história que ele ouviu de Pedro. Muitos desses cristãos que Marcos escreveu estavam em Roma, no meio de uma cultura hostil, sentindo-se minoria, talvez até esquecidos. Eram cristãos gentios, ou seja, de fora do povo judeu, tentando entender essa nova fé, até mesmo para eles. O evangelho era uma boa notícia, mas será que essa boa notícia era também para os que estão fora? Foi para essa gente que Marcos contou a história de Jesus andando em terras impuras, tocando quem era considerado excluído, curando quem ninguém valorizava. Cada passo que Jesus ele dava em solo estrangeiro era uma resposta. Sim, essa notícia é para vocês também. Marcos está dizendo, o evangelho ele está se expandindo. O evangelho está quebrando muros, está desmanchando os efeitos do pecado e se espalhando sem controle. Não é uma notícia que é reservada apenas para os religiosos, aqueles que estão na igreja, aos certos, aos limpos. É graça em movimento. E essa verdade, ela continua ecoando até hoje. Porque nós também vivemos em tempos de dúvida, em tempos de divisão e em tempos de exclusão. Tem gente achando que o evangelho é só para os de dentro, para quem tem a aparência certa, o passado certo, a formação certa. Mas Marcos nos lembra, a salvação atravessa fronteiras e Jesus ele continua indo além dos limites esperados. A expansão do evangelho é visível e Marcos mostra isso em detalhes. Cada lugar, cada movimento de Jesus é uma evidência nítida, verificável e clara aos nossos olhos que essa notícia vai mais longe do que se esperava. E é isso que veremos hoje, as evidências da expansão do evangelho. E a primeira evidência dessa expansão é que o evangelho chega além dos limites esperados. Vemos isso no versículo 31, que diz o seguinte, pode botar a mídia, o mapa aí que eu mandei para vocês, por favor. Diz assim, acompanhe comigo o versículo 31. De novo, se retirou das terras de Tiro. Está dando... Se tiver muito distante, você diz. Pode ir, então, beleza. Então, diz assim o texto, de novo, se retirou das terras de Tiro. Então, a gente vê, se vocês notarem nos versículos anteriores, Jesus, ele, devido às impurezas, devido ao legalismo, devido às tradições dos escribas e fariseus, Jesus ele se retira dali, ele se retira da Galileia e ele vai agora para a região de Tiro. Só que após ele encontrar a mulher Cirofenícia e ele vê uma grande fé ali, agora ele continua em movimento. Ele está numa terra de gentios. Opa, tá aí, ó. Tá aparecendo aqui, mas não está aparecendo ali. Ele está numa terra de gentios e essa terra chamada Tiro. Tá aqui, ó. Então pronto. Essa terra chamada Tiro, ó, tá vendo? Onde é que é a Galileia? Então Jesus estava por aqui e agora ele está aqui
que foi onde ele realizou o milagre da mulher cirofenícia, da filha da mulher cirofenícia, e agora ele está se retirando dali. Ele já estava em uma terra gentia, em um local considerado impuro para os judeus, onde a tradição dos homens dizia: se você pisasse na terra, ou se você tocasse em algo que um gentio tocou, você deveria lavar as mãos. E é isso que a gente vê nos versículos anteriores do capítulo 7. E a gente vê que Jesus, ele não faz acepção de pessoas em relação à salvação, em relação à expansão do reino de Deus. E o amor de Deus, ele continua em movimento, porque ele sai agora de Tiro. Ele estava em Tiro e agora ele vai prosseguindo para o norte. Ele sai daqui e agora ele vai para Sidom. E é isso que diz ainda o restante do versículo 31. Então ele sai, continua em movimento, o evangelho ele já estava num limite que o povo judeu não esperava, mas ele vai além desses limites. E ele foi por Sidom até o mar da Galileia. Então Jesus, ele está mostrando para nós, e Marcos evidencia isso, que Jesus, ele vai além das fronteiras, ele vai bem distante de Jerusalém, ele vai para regiões gentias, porque o amor de Deus não tem fronteiras. E o texto, ele segue ainda falando o seguinte, versículo 31, diz assim: através do território de entre Decápolis. E se você ver aqui, onde é que Jesus estava? Ele veio, subiu, e olha só, onde é que ele foi parar? E no texto original é mais claro, porque diz assim, de entre Decápolis. Então Jesus, ele passa aqui, no meio dessas cidades que eu circulei, faz referência a Decápolis, 10. Decápolis é 10, então são 10 cidades gentias, de religiões pagãs, que não adoram o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, mas que adoram outros deuses, e Jesus, ele passa no meio dessas cidades. E ao passar no meio dessas cidades, se os irmãos se lembrarem, essa cidade, ela é mencionada em Marcos capítulo 5, versículo 20, com o ex-endemoniado, gadareno. E esse, após ser libertado por Jesus, Jesus diz assim: proclame a minha misericórdia, proclame a minha graça. E Marcos vai registrar que esse ex-endemoniado, ele proclamou em Decápolis, olha só. Então a semente do evangelho, ela já havia sido previamente plantada em Decápolis, e parece que não é só isso que Marcos quer dizer. Na verdade, Marcos quer dizer que Jesus, como o bom semeador, vocês lembram do capítulo 4? O que é que o bom semeador faz? Ele continua lançando a semente. E a palavra de Cristo, então, é mais uma vez lançada em um local onde já houve transformação, em Decápolis, porque não sabemos onde irá crescer o evangelho de Deus. Então esse evangelho, ele foi proclamado mais uma vez nessas cidades pagãs, mostrando que o evangelho, ele vai além dos limites esperados. Pode tirar, obrigado, meus irmãos. Você acredita ainda, meus irmãos, que Deus, ele atravessa fronteiras que ninguém mais pode cruzar? Que o evangelho ainda chega onde ninguém espera? Vou dizer um exemplo disso que ainda ocorre em nosso tempo não muito distante. Na década de 80, 1980, um brasileiro chamado José Carlos Mariano e sua esposa, eles aceitaram um chamado que era ousado, de ir até a África Central, continente africano, para viver entre um grupo, uma etnia chamada pigmeus, que era um povo basicamente excluído, um povo esquecido,
e muitas vezes rejeitado até dentro do próprio continente africano e entre os africanos. Então as barreiras eram gigantescas, a língua era outra, a cultura era diferente da brasileira. E não só isso, havia até um certo desprezo das próprias igrejas ditas cristãs, que nem viam os pigmeus como prioridade missionária. Mas aquele casal, eles não desistiram. Eles entraram na floresta, eles viveram como aquele povo vivia, eles comeram o que aquele povo comia, eles beberam o que aquele povo bebia, eles dormiram onde aquele povo dormia, em ocas, né? Depois você pesquisa o que é ocas, e acima de tudo, amaram aquele povo nessas demonstrações de afeto, de carinho, assim como Jesus amaria. E foi assim, a passos lentos, mas cheios de fé, que o evangelho começou a florescer num local totalmente improvável. Alguns pigmeus creram, líderes da própria comunidade abraçaram a fé em Jesus Cristo e começaram a traduzir partes da Bíblia para seu próprio idioma. Hoje, há uma igreja viva que proclama o Senhor Jesus como Salvador no meio daquela floresta. E o mais bonito, missionários pigmeus que estão levando o evangelho para além da tribo deles, ao redor deles. E esse exemplo, ele ecoa o mesmo padrão que acabamos de ver, do próprio Jesus Cristo, cruzando fronteiras improváveis, rompendo barreiras invisíveis, começando algo novo que ninguém esperava. E se isso aconteceu naquela floresta africana, por que não pode acontecer aqui, em nossa cidade, em nosso bairro, e através de nós, na Igreja Presbiteriana Memorial de Natal? E fica nítido que Marcos, ele quer que a gente faça algo, que a gente vá além dos limites esperados, por causa e pela causa do Evangelho. E isso nós vemos, então, em Cristo, que Cristo, ele é o exemplo maior de missionário por excelência. Ele é aquele que rompe os muros, que quebra paradigmas e que caminha em direção aos esquecidos. Ele é o cumprimento das promessas feitas lá no Antigo Testamento a Abraão, que todas as nações seriam abençoadas. Ele é a imagem de um Salvador em movimento, transbordando graça. E, meus irmãos, isso deveria nos confrontar com a verdade de que ninguém está fora do alcance do Evangelho, mas também que ninguém está fora da necessidade do Evangelho, da necessidade de se arrepender. O fato de Jesus ter ido aos de fora mostra para nós que mesmo os marginalizados, mesmo os esquecidos, precisam de Salvador. E o convite, ele depende de nós, e o convite também depende de você que está nos ouvindo, ou talvez de você que está ouvindo agora. Nessa igreja, o convite é claro, que nós temos que levar. Arrependa-se e creia no Evangelho. E como já vimos, o Evangelho é o Rei Jesus. E o Rei Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso que se encarnou em forma humana para nos salvar dos nossos pecados. Esse convite é para todos, inclusive para você, inclusive para mim. E a resposta a esse convite deve ser entrega total de nós mesmos a Cristo e depositar a nossa fé em Cristo. Ao atravessar a Decápole, Jesus, ele mostra que o reino de Deus inclui gente de todo tipo
E mais uma vez ressoa o que Marcos ele quer dizer para nós: vá além dos limites esperados pela expansão do Evangelho. E isso fala muito sobre a igreja, porque a igreja, ela é a extensão de alguém, ela é a extensão de uma pessoa, da cabeça de uma pessoa. A igreja, na verdade, é o corpo dessa pessoa, e essa pessoa é nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 fala isso. Portanto, somos chamados a refletir essa diversidade que deve estar na igreja, e reconhecendo que a igreja, além de ser diversa, ela deve ser unida em Cristo. Então, ao contrário de rejeitarmos pessoas pelas origens, pessoas pelo que elas vestem, pessoas de diferentes histórias, pessoas de diferentes culturas, pessoas de diferentes origens, pessoas de diferentes doenças, pessoas de diferentes neurodivergências, nós temos que, na verdade, abraçá-las, assim como nosso Rei abraça todo aquele que crê no seu nome. A igreja é esse local que espelha o próprio Cristo, pois é o seu corpo. Individualmente, nós também temos que refletir sobre algo. Como cristãos, nós temos que perguntar a nós mesmos: onde eu tenho colocado barreira para a manifestação do amor de Deus na minha vida? Onde eu tenho limitado a ação do Evangelho apenas ao meu grupo? Sou desafiado, assim como vocês são desafiados, a ir mais longe, a ir a pessoas e a se importar com corações. E ao se importar com corações, nós iremos a qualquer lugar, assim como o Senhor Jesus. Nós iremos além da geografia e dos limites físicos impostos para alcançar almas perdidas. E para isso, nós, crentes no Senhor Jesus, não podemos ser resistentes ao Evangelho, mas devemos mostrar cada vez mais o reflexo do amor de Cristo em nós. Estamos vendo evidências da expansão do Evangelho. E a primeira evidência que nós vimos é que a expansão do Evangelho chega além dos limites esperados, versículo 31. E a segunda evidência da expansão do Evangelho é que desfaz os estragos do pecado. Acompanhe comigo o versículo 32, diz assim: então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. E eu queria chamar a atenção para essa palavra gago. Se você for na língua original e você for na Septuaginta, que era a leitura mais acessível da Bíblia que aquele povo tinha no século I, você vai ver que essa palavra só aparece aqui em todo o Novo Testamento, e para mim fica evidente que Marcos ele quer nos apontar algo. Então, se você vai antes, porque quando a gente vai para Isaías capítulo 35, versículo 6, a gente vê algo que se encaixa totalmente nesse contexto que Marcos está relatando aqui para a gente. Então, Marcos ele tem a intenção de falar: olha, vocês lembram lá em Isaías o que é que Deus, o que é que Yahvé, o Todo-Poderoso, ele prometeu? Ele prometeu que Israel e Judá estão cativos, estão escravizados numa terra estranha, mas Israel e Judá serão tirados da escravidão. E ao serem tirados da escravidão, Deus, ele vai restaurar os seus corpos e as suas terras. Então o mudo, que ficou muito tempo emudecido, devido à escravidão, devido às circunstâncias em que estava, ele vai cantar de alegria. Os coxos,
eles vão saltar, e o deserto, ele vai florescer. Ou seja, o que Marcos está querendo dizer para a gente é que Jesus Cristo é o cumprimento de Isaías. Agora, Jesus Cristo, ele amplia essa revelação de Isaías, que era circunscrita a Judá e Israel. E Marcos ele está falando assim, é além disso. Jesus Cristo, o grande libertador, que inaugura esse êxodo, que vai direcionar o povo à libertação final, na verdade, ele vai a todo aquele que crê. Ele vai além de Israel. E Marcos ele está falando aqui para a gente, ele vai para restaurar corações, e esses corações, eles vão tornar a fé visível, a fé palpável, porque a fé, uma vez recebida, ela transforma primeiramente o coração, mas ela transforma também completamente o exterior de qualquer um. Então é isso que Marcos está falando para a gente. Ele está trazendo à memória isso. E dito isso, então fica mais evidente como esse texto, ele é revelador. E o porquê das pessoas suplicarem que Jesus Cristo impusesse a mão sobre essa pessoa, porque essa pessoa, Marcos está pegando como se fosse um tipo ou uma imagem de nós mesmos. Nós somos assim, nós somos essa pessoa que ela é gaga, que ela é surda e temos dificuldade de enxergar o Rei dos Reis. Então, o que é que acontece? Essas pessoas levam até Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ele atua muito diferente do que a gente vê hoje. Ele atua a parte da multidão. Veja aí comigo, versículo 33, diz assim: Jesus, tirando da multidão a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Então Jesus, ele tira aquela pessoa que representa cada um de nós, cegos espiritualmente, escravizados pelo pecado. E Jesus, ele é um mestre, ele é um salvador, que ele respeita a dor do outro, que ele entende a dor do outro. Isso vai ficar mais claro quando a gente chegar no final do Evangelho de Marcos, com a crucificação de Cristo. E ele comunica-se a partir da forma que aquela pessoa irá entender a comunicação. Então ele tira a pessoa da multidão, porque Jesus não está atrás de fama, ele não quer aparecer, mas ele quer deixar evidente a salvação. Então ele leva essa pessoa para um lugar reservado e ele põe o dedo nos ouvidos, e pode ter certeza que aquela pessoa sentiu isso, porque ela não conseguia ouvir o que Jesus iria falar. E Jesus, ele tocou a sua língua com saliva, que naquela época era visto como um tipo de remédio. Então as pessoas entenderiam que Jesus, ele estava ali fazendo aquilo para curar essa pessoa. É estranho para a nossa cultura, mas para aquela época não era. Jesus, então, ele se comunica com os sentidos dessa pessoa que talvez nós desprezássemos. Mas Jesus não. Jesus, ele quer comunicar o evangelho a maior quantidade de pessoas possível, e ele não rejeita uma pessoa incomunicável. Versículos 34 a 35 diz o seguinte, acompanhe comigo. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Então Jesus, ele tem todas essas atitudes, e ele ergue os olhos aos céus depois de fazer o que fez, e ele suspira. E esse suspirar
é como se ele estivesse vendo cada um de nós e o nosso estado lamentável, devido ao pecado e devido às consequências do pecado, que degenera o nosso corpo. E ele diz, efatá, que quer dizer, abre-te. Ora, o que tem a ver com o que a condição dessa pessoa dizia? Abre, como assim? Abre, porque você está livre. Anda, porque você foi tirado da sua prisão. É assim que nós estamos sem Cristo. É assim que nós nos encontramos quando dominados pelo pecado, insensíveis, presos. Mas Jesus Cristo, ele abre e ele destranca os sentidos daqueles que estão insensíveis ao pecado, para se tornarem sensíveis novamente a Deus. E logo, ele solta a língua também. Então veja a linguagem que ele usa, soltar, abrir, é uma linguagem de libertação. E aí, a condição que aquela pessoa estava antes não é mais essa. E o pecado que tinha enclausurado aquela pessoa em seu próprio corpo, agora ela é solta do que a tinha amarrado. Meus irmãos, quando Jesus tocou aquele homem surdo e gago, ele estava fazendo muito mais do que curar apenas um corpo. Ele estava restaurando uma vida. Ele estava abrindo o que o pecado tinha fechado. Ele estava soltando o que o pecado tinha amarrado. Isso continua acontecendo hoje. Deixe-me contar uma história real, que é praticamente um retrato moderno desse contexto. Ali, bem no coração de uma região que talvez muitos de nós conheçam por ouvir falar, ou talvez já tenha até ido nesse local e visto, a Cracolândia, no centro de São Paulo, um dos lugares mais destruídos pelo pecado, onde a dignidade humana parece ser perdida. E lá nesse local vivia um jovem chamado Wellington Amorim. Ele era dependente de crack, ele estava abandonado e não existia perspectiva de vida. Ele não era surdo, ele não era mudo, mas a sua alma era. A sua alma estava em silêncio. Era um silêncio de dor, silêncio de culpa e silêncio de desesperança total. Mas foi nesse cenário que o Evangelho entrou em sua vida. Não foi com luzes, não foi com palco ou fama, mas foi com banho, foi com pão, foi com escuta e foi com amor. Missionários da Cristolândia se aproximaram de Wellington, e entre tantos pequenos gestos de misericórdia, a mulher cirofenícia, né? Pequenos gestos da misericórdia de Deus se tornaram visíveis e palpáveis para o Wellington. E algo marcou profundamente ele. Ele viu um banner, e nesse banner estava escrito as palavras de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi o começo de um milagre ali. O Wellington, ele começou a frequentar a igreja, ele começou a frequentar os cultos, os estudos, e aceitou ajuda. Ele foi para uma casa de recuperação, e ali, passo a passo, Jesus foi restaurando a sua vida. E tudo começou primeiramente com o operar de Jesus no coração de Wellington. E após a transformação da sua mente, consequentemente o seu corpo, que exibia uma prisão do pecado, se tornou totalmente restaurado das drogas. Depois, o ambiente que ele morava
não era mais aquele ambiente da Cracolândia. Ele se entregou a Cristo, estudou teologia, foi discipulado e em 2016 foi ordenado pastor. Em 2018 ele voltou para a Cracolândia, não como usuário, mas como pregador das boas novas de salvação. O que aconteceu com aquele homem no Evangelho, com Wellington, não foi só uma cura, foi uma reversão, uma ruptura de tudo o que o pecado tentou destruir. Quando o Evangelho chega, ele não só limpa por fora, ele libera primeiramente por dentro e desfaz o silêncio, a prisão, a vergonha. E fica o aviso de Marcos para nós. Devemos também sermos instrumentos para desfazer os efeitos do pecado. A surdez e a mudez, elas representam a condição espiritual de muitas pessoas que estão presas ao pecado. Essas pessoas que estão presas, elas são surdas, elas não conseguem ouvir a verdade de Deus. E sem palavras que glorifiquem a Deus, por mais que elas vissem, enxergassem, por mais que Deus aparecesse em sua frente, ela não conseguiria ver. Mas Jesus nos chama a se apresentar para essas pessoas difíceis, essas pessoas que estão perdidas, quebradas, presas em vícios, mágoas que elas têm, religiosidade morta. E o chamado é claro, Jesus, ele quer libertar cada uma dessas pessoas. Não sei se é você, não sei se é você que nos escuta, mas eu digo que Jesus, ele já me libertou da prisão do pecado. E é maravilhoso ter a restauração da dignidade e louvar ao nosso Deus como louvamos hoje. E esse é o convite de Jesus Cristo para todo aquele que está preso e surdo e cego em seu pecado. Arrependa-se e venha a Cristo. Desfaça os efeitos do pecado em sua vida, ainda é possível. Meus irmãos, isso também faz com que a gente medite em nossas famílias. Muitas famílias às vezes sofrem com os estragos do pecado. Vícios, violência, afastamento, mas o Evangelho, quando ele entra com toque, quando ele entra com paciência, com restauração, nossa família, ela é chamada a servir a Cristo e a ir até Jesus. Talvez através de nós, que temos uma família de pessoas descrentes. Talvez através de nós, que temos filhos e filhas de sangue e precisamos trazer à escola bíblica dominical e aos cultos à noite. Nós somos chamados a acolher como igreja cada pessoa, cada ser humano que é perdido, que é dito como perdido pela sociedade. Meus irmãos, nós estamos vendo evidências da expansão do Evangelho. Primeira evidência que nós vimos chega além das fronteiras, além dos limites esperados. Segunda evidência da expansão desfaz os estragos do pecado, versículos 32 a 35. E a terceira e última evidência da expansão é que se espalha sem controle. Acompanhe comigo o texto, versículo 36 diz assim: mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles os divulgavam. E veja que esse texto, ele nos leva, por exemplo, para Marcos capítulo 1, versículo 14, onde a gente vê que a proclamação, né, essa palavra divulgavam é proclamação, e se você for lá, você vai ver o que Jesus ele proclama. Se você for no capítulo 5, você vai ver o que o ex-exorcizado ele proclama também. E ambos proclamam uma só coisa, que é Jesus Cristo é o Rei, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é as boas notícias de salvação. Arrependa-se, o reino chegou, o Rei chegou.
E se a gente for para a parábola fundamental, no capítulo 4, versículo 24, nós iremos ver que quando o solo é frutífero, o coração é contrito e quebrantado, não tem como, ele não tem como prender, ele vai frutificar a 60, ele vai frutificar a 30, ele vai frutificar 100 por um. Não há possível de conter isso. E se você for lembrar também da mesma parábola no capítulo 4, você lembra que uma candeia, ela não pode ser colocada no ambiente errado, que uma candeia, uma luz, uma luminária, ela não pode ser abafada por um cesto. Essa é a influência do evangelho a partir de pessoas que foram transformadas, e o evangelho, ele não pode ser contido, uma vez que alcança pessoas. Essa influência, ela é descontrolada. Versículo 37 ainda diz assim: maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. E mais uma vez, Marcos, ele lembra para nós que de fato, Jesus Cristo é o cumprimento de Isaías 35, porque ele vem e ele restaura, ele faz algo que nem aquelas pessoas estavam aguardando. Os gentios não estavam aguardando o cumprimento de Isaías 35, mas os judeus estavam, e os judeus estavam rejeitando o Messias prometido, mesmo vendo ele, mesmo vendo os sinais que o acompanhavam. E Marcos, no versículo 37, quando ele fala assim, tudo o que ele tem feito esplendidamente bem, poderia ser traduzido assim, e tudo o que ele fez foi muito bom. E eu quero que a gente lembra de Gênesis capítulo 1. Jesus Cristo, ele está criando novas coisas, ele está criando uma nova criatura, e ele está criando uma nova criação, e essa nova criação vai chegar no cumprimento pleno, no novo céu e nova terra, e é isso que Marcos ele quer nos falar. Sabe quando a Bíblia diz que Jesus ele pediu silêncio, mas o povo não conseguiu se calar? Quanto mais ele mandava parar, mais essa notícia se espalhava, como lemos aqui. Isso não é coisa só do passado, só do século I, mas é algo que aconteceu bem próximo do nosso ano. Talvez algum de vocês lembrem de uma notícia de 2023, em um lugar totalmente inesperado, Deus começou algo que ninguém podia controlar. No dia 8 de fevereiro de 2023, na Universidade Cristã dos Estados Unidos, de Albuquerque University, terminou um culto. Essa universidade de palavra estranha, tá bom? Terminou um culto. E esse culto era simples, meus irmãos. Estudantes se reuniram para orar numa manhã de quarta-feira. Mas esses estudantes, que em sua quantidade eram 20 no total, decidiram, olha, vamos ficar mais um pouco para orar? E foi aí que tudo começou. Eles não estavam em busca de fama, eles não tinham plano de nada, mas algo diferente encheu aquele lugar. A paz, que excede todo entendimento, quebrantamento, confissão de pecados, gente chorando e se reconciliando com Deus. Esse culto não terminou. As horas viraram dias, os dias viraram semanas, e a notícia foi se espalhando, chegando inclusive no Brasil, pelas redes sociais, pelo boca a boca, pelas lágrimas, pelos testemunhos, pela fome espiritual. O reitor da universidade, ele não conseguiu explicar, e ele mandou simplesmente um e-mail para as pessoas: a adoração acontecendo aqui, você é bem-vindo para participar. E sabe o que aconteceu? De 20 estudantes, isso se transformou cerca de 15 mil pessoas por dia,
a chegar naquele lugar. Vieram de mais de 200 faculdades, de diversos países, jovens, idosos, pastores, curiosos. Não havia palcos, não havia luzes, não havia bandas famosas, mas havia algo que ninguém conseguia explicar, que ninguém conseguia parar. E enquanto o culto continuava, estudantes, como por exemplo o estudante Riley, um atleta de vôlei, disse o seguinte: Deus, Ele me mostrou a minha dor, Ele me mostrou a minha prisão, e Ele me encheu com a sua bondade, a bondade de Jesus Cristo. Outro jovem, afastado há muitos anos do Evangelho, disse: eu percebi o que eu estava perdendo, eu percebi que não estava mais sozinho. Aquilo não foi agendado, ninguém mandou divulgar, mas o Evangelho, ele se espalhou, assim como Marcos. Através da sua igreja, Jesus curou, Jesus, ele foi glorificado e ninguém conseguia conter o que estava acontecendo ali. E o que Marcos, ele quer falar para nós hoje é: influencie pelo poder do Evangelho. Jesus, o Filho de Deus, ele aparece como o novo Criador, como o Messias, como o Rei prometido, o Rei que restaura. E a frase que ele diz, e tudo foi muito bom, remete ao Deus Todo-Poderoso, Yahvé, em Gênesis, que cria e que corrige as coisas a partir do caos, e que refaz o que está quebrado, e que traz vida onde havia morte. Ele é irresistivelmente glorioso, mesmo quando tenta se ocultar. Esse é o nosso Deus. E nós, como cristãos, meus irmãos, nós devemos, a partir do momento que experimentamos essa graça verdadeira, essa nova criação, nós não podemos guardar só para si. Na verdade, se você e eu, nós fomos transformados verdadeiramente, a nossa adoração, ela vai transbordar além dos nossos corações, e as pessoas, elas serão tocadas por Cristo. Será que nós, caso isso não esteja acontecendo, ainda temos uma alegria de cantar e de celebrar o nosso Salvador? Ou será que nós precisamos ser tocados novamente por Cristo? Ou será que existe algo, meu irmão, minha irmã, que está bloqueando o nosso testemunho? Deus está falando: não resista ao poder do Evangelho, quebrante seu coração, se humilhe e se aproprie do poder da ressurreição de Cristo e do Espírito do Senhor, para demonstrar a salvação que Deus realizou em você. Você lembra da pergunta com que começamos hoje? Você já se sentiu de fora de algo? A verdade é que, de alguma forma ou de outra, todos nós já nos sentimos assim, deslocados, desprezados, distantes. Mas o que vimos hoje nas Sagradas Escrituras é que Jesus, ele não evita locais difíceis, ele não ignora pessoas invisíveis, e ele não respeita os muros da religião e que a sociedade levanta. Ele atravessa, ele se aproxima, ele toca, ele cura. Então, se você chegou aqui hoje se sentindo de fora, saiba, o Evangelho hoje chegou até você. E se você está dentro e já crê em Cristo, a pergunta é: até onde nós que cremos estamos dispostos a ir? Porque esse Evangelho não foi feito para ser guardado, ele foi feito para ser vivido, ele foi feito para ser espalhado. A boa notícia continua indo longe, que ela vá também longe através da Igreja Presbiteriana Memorial de Natal. Eu peço que os irmãos fechem seus olhos, vamos orar ao nosso Senhor. Deus, nós estamos aqui diante de Ti para agradecer esse exemplo grandioso, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não é apenas o nosso Rei, Ele não é apenas o nosso Salvador, isso já é grande coisa, mas Ele é o exemplo primordial de como devemos agir em nossas vidas na expansão do Evangelho. Deus, nós
queremos te pedir que o Senhor redirecione as nossas mentes, para que possamos enxergar os corações e as almas perdidas, e que através desse entendimento, em resposta da dívida que temos contigo, porque o Senhor efetuou uma salvação tão maravilhosa que nós ficamos nos sentindo indignos de viver o teu evangelho, mas que esse sentimento de dívida, ele faça como Paulo fez, e que nós possamos romper barreiras e fronteiras e viajar, e ir até os vizinhos, ir até o bairro de Nazaré, ir até a locais distantes, onde existam pessoas perdidas. Com o poder do teu evangelho nós possamos vivificá-las e restaurá-las, e os efeitos do pecado possam ser vistos sendo amenizados e cancelados por ti e pela tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser o bom semeador que espalha a tua palavra, meu Deus. Cuida de nós, que nós possamos viver o poder da ressurreição de Cristo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.